Oi, pessoal, estou aqui de novo, tudo bom? Agora a gente vai dar continuidade em pequenas parcelas, né, do nosso processo de enfermagem. E agora a gente vai focar na parte do processo propriamente dito e a sua primeira etapa, que é a etapa da investigação. Então, a gente vai estar lembrando que o processo de enfermagem pertence ao eixo métodos, tá bom? Da nossa famosa SAI, né? Que é institucionalizada pela Resolução 358, ou normatizada, a Resolução 358 no nosso Conselho Federal, né? O conselho que normatiza o ato profissional da enfermagem. Então, através do processo de enfermagem que toda ação ou todo ser enfermeiro se baseia. Nós vimos que ele tem 5 etapas e a primeira dela é a investigação. E o que nós fazemos na investigação? O que é uma investigação de enfermeiro? O que o enfermeiro busca ao fazer uma abordagem ao paciente? Ao fazer a abordagem a um sujeito do cuidado num determinado ambiente, sendo um enfermeiro de uma determinada especialidade, né, de uma determinada formação. Qual é o grande objetivo desse enfermeiro para estar alcançando saúde, para estar alcançando as metas que tanto ele, enquanto enfermeiro, quanto o sujeito do cuidado concordam que seja o equilíbrio, né, o conforto dessa pessoa sob os cuidados desse profissional ou da equipe profissional, vamos dizer assim, constituída ou liderada por esse enfermeiro que faz todo esse planejamento. Mas, como como todos nós sabemos, não há planos se eu não conheço o que está acontecendo com aquele paciente. Então, a fase da investigação é a fase inicial da minha relação com esse paciente ou com o seu cuidador, ou com a sua família, ou até mesmo de forma distante com as pessoas que ele convive na sua residência, no seu bairro, no seu trabalho, tá? Então, só fazendo uma memorização, que eu costumo dividir a fase de investigação, tá? Que é a primeira etapa do processo de enfermagem, na entrevista, tá? Em exame físico e análise de documentos ou do prontuário do paciente. Aí a gente vai lembrar um bocadinho sobre coleta de dados ou achados semiológicos, né? O que a gente vai estar conjugando aí das ciências da saúde, ciências sociais, políticas de saúde, ciências exatas, a própria epidemiologia. O que eu vou precisar estar organizando na minha cabeça, fazendo aqui um mapa mental na minha cabeça, como todos nós, ao aprendermos teoristas ou raciocínio baseado em teoria de enfermagem, aprendemos, tá? Entender como que é raciocinado esse ato ou esse cuidado de enfermagem, tá? Então, através da entrevista, a gente lembra que a gente não tem só o paciente para ser entrevistado. A gente pode ter o paciente, pode ter o cuidador, pode ter um vizinho, alguém que achou o paciente caído na rua, alguém que socorreu. Então, lembrem-se que os dados que nós vamos buscar através de uma entrevista, normalmente são dados que eu não comprovei. Eu estou coletando ou do paciente, ou do seu cuidador, ou do seu socorrista, ou de um outro médico, ou de um outro enfermeiro. Portanto, é o que a gente chama na entrevista, né, ou no nosso bate-papo, na nossa conversa inicial com o paciente, ou cuidadores, ou pessoas que trouxeram alguém para ser submetido aos nossos cuidados, a gente vai estar extraindo dados subjetivos e dados de fonte primária e ou secundária. Primária por quê? Porque eu posso estar retirando ou obtendo esses dados subjetivos do paciente. Por exemplo, relata dor, relata febre, relata tosse, relata não dormir.
Nada disso eu comprovei. Não foi a Ana Tereza, a enfermeira Ana Tereza, que comprovou. Eu estou apenas coletando o que ele está me dizendo. Fonte secundária, a mesma coisa. A filha relata que a mãe não dorme. A filha relata que a mãe urra de dor. O socorrista disse que o paciente, que a pessoa foi achada na rua, desfalecida e queixando-se, sei lá, ou com sinais, né, que ele aos exames que ele fez de dor. Então eu tenho ainda assim, são dados subjetivos, porque eu, enfermeira Ana Tereza, não comprovei. Pode ser de fonte primária, com o paciente, ou de pessoas que me tragam algum relato sobre esse paciente. Depois desse momento da entrevista, nós partimos para o exame físico. Nós pedimos para o paciente se deitar, se assentar, se sentir. Colocamos o paciente de uma forma confortável e através dos nossos aprendizados, né, de exame físico, de avaliação das estruturas corpóreas, indagação e análise dos sistemas de metabolização corpórea, a gente então começa a adquirir os dados objetivos, porque eu estou comprovando através do meu exame que aquela dor, quando eu apalpo uma determinada porção do abdômen, o paciente faz faces de dor, ou faz expressão, ou faz recolhimento. Quando eu apalpo, quando eu faço uma percussão, uma ausculta, eu detecto uma presença de massa, né? Ou eu detecto um tamanho de um fígado aumentado, uma bexiga aumentada. Então, mais uma vez, eu vou estar comprovando que realmente aquele órgão em tamanho aumentado provavelmente estar gerando algum tipo de reação dolorosa, né? E aí eu tenho os dados objetivos de fonte primária, porque é direto no paciente e comigo, eu, a avaliadora, a examinadora, detectando. E o terceiro rol de documentos, ou o terceiro, vamos dizer assim, terceira dimensão de obtenção de dados, são os dados que eu obtenho de documentos trazidos pelo paciente, se é numa área de consultório, se é numa estratégia de saúde, ou se é numa instituição de exame, ou num próprio emergência de hospital, ou no prontuário do paciente, porque eu vou estar buscando dados objetivos. Por quê? Porque estão comprovados e assinados por alguém. Ali tem laudos, ali tem evoluções, ali tem diagnósticos decretados, assinados e com algum responsável, tá? Agora, é de fonte secundária, por quê? Porque não fui eu. É o laboratório que me deu aquele laudo, é o doutor, é o médico dele, assistente, que me deu aquele laudo. Para que eu preciso, então, saber desse modelo? Porque a partir desse modelo, eu vou começar a raciocinar como que eu transformo dados da entrevista ou do processo de investigação em informações, na verdade, vamos dizer assim, em problemas. Como que eu vou transformar todos esses dados em problemas, que eu vou chamar em problemas de enfermagem e problemas colaborativos. Por que isso, gente? Nós, enfermeiros, nós não só atuamos de forma a colaborar. Quando a gente faz um plano, quando nós fazemos um plano de cuidados, onde nós recebemos uma prescrição médica, ou uma prescrição de um dentista, né? Ou uma orientação de algum outro profissional, e a gente apenas coloca lá os horários, a praza, checa e diz que tomou, se tomou bem, se recebeu, se não recebeu, se fez algum tipo de reação ou não, eu estou apenas na fase ou na linha, ou na dimensão de planejamento dos cuidados que serão dispensados em função de outras prescrições, de outros planos, outros tratamentos, advindos de outras profissões da saúde, que a gente organiza tudo. No fundo, o enfermeiro é o grande organizador de todos os planos terapêuticos.
Mas eu também tenho que é problema de enfermagem, e aí que vem o meu papel, e aí o papel do enfermeiro, ou a autonomia do enfermeiro. Eu também posso, diante das minhas autonomias, diante da minha legalidade, diante da minha formação científica, eu tenho algumas autonomias, como por exemplo, eu tenho um paciente com sinais de febre, sinais de síndrome gripal leve. Em algumas unidades eu tenho autonomia, desde prescrever compressas, né, de água fria, o banho, medidas não farmacológicas para minimização ou redução da temperatura corpórea, como também a prescrição de um analgésico, um antitérmico previsto em algum tipo de protocolo ou documento de manejo multidisciplinar. Portanto, é importante que a gente saiba que a enfermagem, ela planeja cuidados voltados para os problemas que são genuinamente problemas que o enfermeiro tem autonomia para administrar e alcançar a saúde, e aqueles que ele colabora com a equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar de saúde, com vistas a ajustar todos esses dados que são problemas, né? Por isso que a pessoa veio até a instituição, mesmo que não sejam só problemas, se for numa área da promoção, na área da atenção primária, ainda assim a gente trabalha com dados voltados para promover melhor saúde, melhor condição de continuar com essa qualidade de saúde que a pessoa se apresenta. Então, a gente fica por aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo, o que fazer, né, com aquele papel, né, ou com aqueles dados que você conversou e obteve através da entrevista, do exame físico e da análise documental ou da análise de prontuário de paciente. Grande beijo, até a próxima.